É terça-feira, a análise na edição da noite tem assinatura com Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Muito boa noite aos dois. Tivemos hoje conhecimento de um relatório do FMI que vem aconselhar que se mantenham as reformas e que vem pôr em causa a capacidade de Portugal chegar ao fim de 2015 com o déficit em 2,7. Eu gostava que analisássemos este assunto tendo em conta algum otimismo que vamos vendo dentro de portas, nomeadamente do Presidente da República, que acha que vamos subir mais. Mas também o FMI também revê em alta a sua previsão de crescimento, sobe um bocadinho para 1,5%. Sim, há aqui umas notas de facto algo dissonantes entre o otimismo entre as previsões do Governo e feita pelo Presidente da República, que até é a mais alta de todas que eu ouvi, em termos de 2% quase categóricos, ou perto de 2%, e aquelas que são feitas por autoridades externas, nomeadamente pelo Eurogrupo, outro dia, o que foi, e agora o FMI, há uma diferença. Não sei, vamos ver o que é que a realidade confirma. Neste momento, o que é impossível para qualquer um de nós dizer quem tem razão é quem... Bem, há a questão do déficit, no final do ano. Sobre a previsão de crescimento é difícil, ficará algures, olha, entre 1,5% e 2%, não é? Não nos vamos zangar por causa disso, será algures aí. Em relação ao déficit, a questão de facto considero um pouco, não vou dizer mais séria, mas mais intrigante, porque as entidades nacionais são muito categóricas, nomeadamente o Governo, a dizer que Portugal vai conseguir ficar abaixo do prometido. Enquanto fora, o FMI também não acreditam. O Governo está a contar, de facto, com o crescimento do consumo privado, algum crescimento do investimento, alguma melhoria na economia externa, mas o próprio FMI diz que a revisão em alta da previsão de crescimento da economia é fruto dos fatores exógenos, portanto, circunstâncias externas. Parece que há aqui um amugo, mas eu estou do FMI com Portugal, e de Portugal com o FMI, não só de Portugal, mas enfim, digo isto em sentido figurado. Há uma precaução que eu acho que o governo português não deve fazer orelhas mocas, como se costuma dizer. Acho que deve prestar atenção e com certeza prestará. Agora, é muito importante que Portugal, eu diria mais importante, se possível, dizer, que Portugal fique abaixo de 3% do que seja 1,7% em vez de 1,6%, está a ver? Por razões várias. Mas, enfim, não pensando nos exemplos de outros países europeus, como a França, que agora tem os tempos para se adaptar ao déficit de 3%. Mas não vamos entrar por aí, nos 2 pesos e 2 medidas, Portugal deve mesmo prosseguir as reformas. E aqui há uma crítica a analisar, quer dizer, ainda ontem Miguel Cadilho veio falar no mesmo. 4 anos com pouca reforma do Estado. Numa conferência que fez no Clube dos Pensadores, do meu amigo Joaquim Jorge, na Vila Nova de Gaia, ele sublinhou muito isso. Passaram 4 anos e o Estado, de facto, foi muito pouco reformado no sentido em que é necessário, para garantir que não consome riqueza em excesso da que o país produz. Bom, isto, como dizia o professor Miguel Beleza, que conta que tinha um professor que dizia, olha, nunca façam previsões, mas se tiverem que fazer previsões, façam muitas. Porque alguma há de acertar. Eu acho que, enfim, o Presidente da República foi à OCDE, estava a defender a visão do país, naturalmente que iria puxar pelos lados mais positivos, é o que faz sentido naquela conjuntura. Entusiasmou-se e foi até aos 2% de crescimento do PIB. O Governo foi cauteloso na reação, porque de facto nenhuma organização internacional aponta para tão alto, quando tempos que vivemos
2% de ser alto, não é? Então, desculpe lá, mas o professor Cavaco Silva sempre teve jeito para estas previsões. Sim, até para as entradas e saídas dele em cena. Eu diria que tem jeito em função dos dados do Gabinete de Estudos do Banco de Portugal. É o jeito dele. Portanto, vamos ver o que é que o Banco de Portugal vai dizer no próximo boletim, a ver se aponta mais para os dois ou não. Mas a questão não é de décimas. Foi cautela do Governo, ou o Governo terá muita dificuldade nos próximos tempos em associar-se a qualquer coisa que permita no discurso político dizer que está a aproveitar boleia do Presidente da República? Eu diria que neste caso o Governo sabe alguma coisa que o Presidente da República ainda não sabe, que também pode acontecer. Enfim, não quero ser especulativo, mas pode ser isso. Porque, apesar de tudo, digamos assim, a visão que o Presidente da República deu na OCDE é uma visão muito cor-de-rosa do país, ou se calhar muito laranja do país. A cor mais apropriada, se calhar, é a laranja. O relatório do FMI, a mim ainda me faz um bocado de espécie, porque a sensação que eu tenho é de que é como se o memorando ainda não tivesse acabado. Para o FMI, aquele enquadramento e aquela lógica in the box, não é? Ainda é como se o memorando tivesse. Portanto, o FMI também vai ter que fazer alguma reforma, adaptando-se às novas condições em que o país está. Dito isto, eu acho que o FMI desta vez trouxe uma coisa nova, interessante, que não tinha sido muito sublinhada anteriormente, é que o problema da nossa dívida externa não é apenas o problema da dívida pública, mas é também o problema da dívida privada. E a dívida privada é bastante superior à dívida pública. Aliás, são 230% do PIB, enquanto que a dívida pública são 130% do PIB. E coloca o dedo numa questão muito importante, que é a necessidade de desalavancar as empresas, mas também de reforçar o capital das empresas, sem o qual as empresas não investem. E sem haver investimento não há criação de emprego. Sublinha muito esse ponto e a necessidade dos bancos constituírem provisões. E os bancos fizeram, e fez uma referência aos bancos muito crítica, muito mais crítica do que aquela que anteriormente tinha feito. Talvez fosse para prevenir a acusação que foi feita hoje no Parlamento pelo Dr. Fernando Henrique, que a Troika esteve cá, vasculhou os bancos e não tinha dado pelo problema do BES. Exatamente. Mas acha que foi para prevenir essa crítica? Eu acho que, pelo menos, dizendo... Subir lauda uma entrevista hoje Exato, à SIC, onde de facto admite que foi apanhado de surpresa pela situação do BES. Pois é, dizer que não tinha mandato para tratar dos bancos individualmente, quando, na realidade, foram feitos baterias de stress tests. A Troika definia os critérios com que eram avaliada a sustentabilidade da carteira dos bancos. E agora vir a subir para as árvores. E eles mandavam equipas de auditoria, de verificação, chamem-lhe o que quiserem, para os bancos em concreto. É uma desculpa de mau pagador. É uma desculpa de mau pagador. Mas é um alívio para Carlos Costa, ou não, neste momento? O quê? Que até o FMI diga que não conseguiu perceber o que é que estava a passar com o BES. Sim, não sei se chegará a ser um alívio para Carlos Costa. Agora, desculpe dizer, nós, nas nossas vidas profissionais, eu lembro-me de estar durante esse período em bancos, olhe, até em concreto neste, e dizerem, não, para a semana não podemos reunir, temos cá a Troika. Eu lembro-me disso, quer dizer, não andaram só a telefonar a pedir elementos, andaram lá, quer dizer, isso é absolutamente incompreensível e a desculpa não tem pés nem cabeça. Falharam, como falharam outras supervisões, ou auditorias, ou regulações, chame-lhe o que quiser, manifestamente falharam. Já vamos espreitar um bocadinho o trabalho da Comissão de Inquérito ao BES, mas há ainda nesta presença do FMI, hoje em Portugal, uma sugestão, que é de que não se interrompam as reformas importantes e que se consigam, até aproveitando este momento eleitoral, acordos políticos, acordos partidários para objetivos de longo prazo no país. E isto, curiosamente, ainda não mereceu a reação de ninguém. Bom, eu acho que várias vezes as organizações internacionais disseram que era preciso haver consensos políticos. Era uma espécie de, como dizem os ingleses, pay lip service. Era uma espécie de... Vimos cumprir o doloroso dever de dizer que deve haver um acordo político. O que talvez seja interessante nessa declaração é que o FMI, pela primeira vez, veio reconhecer que as chamadas reformas estruturais não têm retorno imediato, não têm retorno de curto prazo. E isso é algo que está um pouco em contraste com as expectativas que foram criadas durante o programa de ajustamento, de que essas reformas estruturais iriam ter um retorno mais imediato. E como todas as organizações internacionais falharam redondamente na previsão dos impactos económicos que o programa de ajustamento ia ter,
Falharam no número do desemprego. Lembra-se da frase do ministro Vítor Gaspar? Brutal, surpresa, um enorme aumento do desemprego. Falharam na questão da recessão, porque não previram que a quebra do PIB ia ser tão acentuada como foi. Portanto, convém agora que, quando falamos de reformas estruturais, nos entendamos sobre de que é que estamos a falar. De que reformas estruturais é que estamos a falar? E eu percebo que se fala de uma reforma estrutural quando se trata da reforma da administração pública e do Estado. Eu creio que, quando se trata de falar do mercado laboral, as reformas que foram feitas não deixam muita margem para ir mais além daquilo que já foi feito, sob pena de começar a pôr em causa valores fundamentais da coesão social do país. Vamos então à Comissão do BES para perguntar o que... A propósito de muita gente enganar-se. Não é? Durante este tempo todo, vamos ouvindo coisas extraordinárias. O que eu começo a precisar é de uma espécie de máquina da verdade. O que é que se tem avançado nos últimos dias entre cartas dirigidas à Comissão, entre depoimentos que são desmentidos no dia seguinte? O que é importante ainda descobrir naquela Comissão neste momento? Eu, neste momento, sinceramente, acho que este segundo round, segunda volta, estes regressos à Comissão, não sei se vão ser muito positivos. Acho que há já ali também uma temperatura eleitoral elevada. A Comissão andou muito bem em toda a primeira volta, fez um excelente trabalho, acho que correu bem. Pronto, perceberam-se atitudes, concordamos, de que discordamos. Agora... Mas há incongruências tão grandes nos vários depoimentos que não havia alternativa a uma segunda volta, ou então... Sim, eu percebo isso. O que acho é que esta segunda volta parece que irá ser um pouco marcada pela aproximação de eleições. Não estou como o Presidente da República a dizer que cheira a campanha, mas é um facto, embora... Ana, vamos lá ver. Quanto mais se reconstitui a história, mais ficamos atónitos. Quer dizer, quando se ouve... Hoje ouvi o Vice-Primeiro-Ministro dizer o que disse... E à medida que todos ouvimos o papel da regulação, o papel do Governo, o Vice-Primeiro-Ministro dizer que a 31 de julho não estava no Conselho de Ministros naquela parte, não sabia, eu só soube sexta-feira. Depois ouvi o deputado do PS que quis levar muita questão para a área do armamento militar, voltar à Comissão dos Submarinos, à matéria da Comissão dos Submarinos. Quer dizer, mas nós quando ouvimos isto tudo, pensamos assim, e porquê é que passaram tantos meses? Deixe-me ler aqui. Desculpe lá, eu escrevi isto no domingo 3 de agosto, a resolução bancária. Depois foi o Financial Times, até me deu a honra de transcrever. Disse, critiquei a medida, aqui talvez não concordemos, e disse porque é que Portugal haveria de aceitar ser cobaia de uma solução de experimentalismo dos plutocratas da União Europeia. Não concordei, de facto, pôs-me dúvida, disse mesmo, nós portugueses devemos ter cuidado em sermos de novo cobaias do experimentalismo sociofinanceiro de alguns plutocratas da União Europeia e de um sistema de supervisão recheado de histórias de malucos. E hoje em dia, põe-se a questão é ou nacionalização ou resolução. O problema foi esse. É esta dicotomia, é só haver uma ou outra escolha. Quando toda a gente vem contar relatos de reuniões em abril, em maio, em março, reuniões... E depois o professor Vítor Gaspar veio dizer que não sabia, só soube depois de sair do governo. Hoje Fernando Henrique veio dizer que não, que avisou, e avisou na devida altura. E tudo isto, com toda a franqueza, poderia ter sido evitado. Acho que todos nós... Eu e o António já discordámos aqui um bocadinho uma vez sobre aquele CMVM, Banco de Portugal, o que é que podia ter sido feito. Eu, de facto, tenho uma visão... Com certeza era muito difícil haver uma terceira alternativa, a liquidação, por isso simples. Não estou a dizer que fosse boa, nenhuma delas é boa. Agora, é aquele e havia uma quarta, que era a possível recuperação, que é a tese de Ricardo Salgado e de outras pessoas, acredito que Paulo Portas hoje dizia que apareceu com um prazo de 48 horas e que era impossível fazer essa reestruturação. E é isso que eu gostava de sublinhar, é que nós estamos a discutir um problema, é que a responsabilidade não é só nacional. Na sexta-feira o BCE fechou a torneira e disse para o BES não há mais o mecanismo que permitia aos bancos, digamos assim, continuarem a sobreviverem na situação em que estava o sistema financeiro europeu. E as autoridades portuguesas foram postas perante essa guilhotina também do BCE.
onde também temos um vice-presidente, o Dr. Vítor Constâncio, mas não é presidente, esse é o Sr. Mário Draghi. E, portanto, nós portugueses o que temos a obrigação é de ouvir isto tudo muito bem, de olhar para isto tudo muito bem e de vermos, de facto, como é que isto tudo funcionou, funciona e como certas pessoas querem que continue a funcionar como se quase nada se tivesse passado. Apesar de tudo, é extraordinário ouvir o Dr. Paulo Portas dizer, pá, apesar de tudo, que salvem os contribuintes e olha, os acionistas, isto aqui há 10 anos era um bocado impossível de ouvir um líder de um partido como o CDS-PP dizer aos acionistas, olha, paciência. Tipo, ouviste tudo e diz assim, isto está tudo um bocado confuso. Não era de esperar que o líder do CDS defendesse uma nacionalização. Não, nacionalização não, mas dizer isso sobre os acionistas e ele a responder ao banqueiro. Está a ver? Eu acho que o deputado do PCP devia estar a ouvir aquilo que tem estado muito bem também na Comissão, e Tiago, não é? E devia estar a pensar, pá, daqui a bocado não tenho espaço aqui, está a ver? Mas é uma história muito impressionante. E uma pessoa ouve e diz assim, então, mas se reuniram em abril, se reuniram em maio, foi andando. Depois há a questão que tem estado posta em cima da mesa nestes dias do Governador do Banco de Portugal, o líder do PS propôs uma nova forma de nomeação, mas a questão é saber se com a nova forma, a velha forma, se terá condições ou não para iniciar novo mandato, não sei. Isso é uma questão a ver. Ainda há aqui há a própria venda do novo banco, saber como é que vai correr, também será um elemento de avaliação importante. António Vitorino, o que é que falta saber? Ou já percebemos tudo? Não. Eu acho que esta segunda volta e, sobretudo, a preparação do relatório da Comissão vai ser muito exigente para os deputados, porque os deputados vão ter que saber distinguir o trigo do joio. Há muito ruído e a questão fundamental é ir aos básicos, àquilo que é essencial para perceber o que é que aconteceu. Porque há contradições entre muita gente. Há muita gente. Se nós quisermos fazer a lista das contradições, dos depoimentos totalmente contraditórios, hoje o Dr. Ulrich diz que disse ao Ministro, e portanto o Governo sabia desde o verão de 2013, ou maio de 2013, mesmo, maio, junho de 2013, e o Ministro Vítor Gaspar, quando respondeu, o ex-Ministro, respondeu que só tinha tomado conhecimento por jornais através de jornais em setembro. Mas vamos lá ver. Mais do que as contradições, o que vai ser fundamental para a Comissão é ater-se às questões centrais e tentar esclarecê-las. E não se perder em Rodriguinhos parcelares. Há uma questão central, na minha opinião, que é a decisão tomada de resolução era a única ou não era? E se era a única, porquê é que era a única? E há várias explicações possíveis. Porque o Governo não entendeu que era possível ou nacionalizar, solução que tinha dado os resultados que deu no BPN, e portanto é natural que um Governo tivesse aprendido com a história, ou que recapitalizar através de fundos públicos, que era uma outra alternativa possível, através dos chamados cocos, como aconteceu com o BCP e com o próprio BPI, ou a resolução. E, de facto, naquele curtíssimo espaço de tempo, a sensação com que se fica é de que, uma vez que o BCE tinha fechado a torneira, a única solução que estava verdadeiramente disponível era a da resolução. E essa cabe ao Banco de Portugal tomar a decisão. Depois, além da decisão propriamente dita, é preciso construir uma narrativa sobre as causas do descalabro do Grupo Espírito Santo. E hoje veio Mas o que se percebe nas perguntas dos deputados é que estão sempre a tentar provar que toda a gente era amiga de Ricardo Salgado e que toda a gente fazia negócios com Ricardo Salgado e que ele era, de facto, o DDT. Não lhe parece um objetivo demasiado inútil no meio desta... na situação concreta a que se chegou de prejuízo para a economia? Sobretudo é mais fácil, porque isso toda a gente pode chegar lá sem grandes dificuldades. O problema é, onde está a dificuldade, é explicar onde é que estiveram os verdadeiros problemas que estão na base do descalabro do BES. E hoje começámos a perceber um pouco melhor quando a Deloitte publicou a segunda parte da auditoria forense sobre a questão de Angola. Estamos a falar de 3.100 milhões de euros de crédito. O grosso da coluna. E essa responsabilidade que é imputada pela Deloitte tem dois nomes, o Dr. Ricardo Salgado e o Dr. Álvaro Sobrinho. E faz uma descrição das condições calamitosas de atribuição de crédito do BESA, que explicam uma parte muito importante dos problemas financeiros do próprio Banco Espírito Santo. Agora já não estamos a falar só do GES, estamos a falar do próprio
BES. E, portanto, os deputados deveriam ater-se a 5 ou 6 pontos fundamentais que tinham que esclarecer. E não a tentar acarear contradições de depoimentos onde houve uns que foram lá para entalar outros. Isso é claro, havia quem tivesse agendas muito determinadas. Houve outros que foram lá e que, por amnésia natural ou induzida, estavam já a preparar a defesa nos tribunais. E, portanto, foram dizer o mínimo possível ou só disseram aquilo que depois possam usar quando isto for para tribunal, porque não têm ilusão nenhuma de que isto acabará tudo nos tribunais. E houve outros que foram lá porque já não tinham nada a perder e lançaram a suspeição sobre todos. Governador do Banco de Portugal, CMVM, Governo, porque é fácil atirar a culpa para cima. Mas se há responsabilidades institucionais, que importa esclarecer, há responsabilidades diretas pela condução do processo do banco e do grupo, que obviamente os deputados têm que tirar conclusões. Que importância teve a forma como Paulo Portas explicou o episódio da ida a Angola e das relações com a José Eduardo dos Santos sobre o BES Angola, precisamente? Vamos ver, as relações com Angola são sempre de uma enorme delicadeza entre os dois países. A auditoria forense da Deloitte não identifica expressamente quem foram os beneficiários dos créditos concedidos pelo BESA. Mas diz uma coisa interessante, diz que através dos códigos SWIFT de transferências bancárias é possível determinar quem foram os beneficiários dessas transferências. E, portanto, se a Comissão Parlamentar de Inquérito não tiver esses poderes, eu não tenho a menor dúvida de que num processo judicial, e vai haver muitos processos judiciais na sequência do caso BES, essas questões virão a ser postas em cima da mesa e as autoridades judiciais têm as condições para exigirem, porque aí não há sigilo bancário que prevaleça perante a aplicação da lei. Mas não tínhamos ficado na altura com a sensação de que Paulo Portas tinha trazido uma garantia do governo angolano que segurava o BESA? Sim, se bem me lembro até, quando eu fui a Luanda, veio de lá uma nota positiva e veio a notícia de que os governadores dos dois bancos centrais estavam a trabalhar para encontrar uma solução que garantisse, digamos assim, o futuro do Banco Espírito Santo. Houve ali uma semana ou duas em que se esteve à espera disso. E, de facto, já na altura, o fator Angola, aparecia como o determinante para saber se ia resolver ou não, se havia hipótese de resolver ou não o conjunto. E depois o malogro, esta atitude, esta atuação do BCE, depois é tudo simultâneo, depois foi como um dominó a cair, quer dizer, é a atitude do BCE, o Banco de Portugal intervém, a resolução e José Eduardo dos Santos retira a garantia. E quando retira a garantia, depois ao mesmo tempo sabe-se que o que está em causa em relação à Angola vai para o Banco Mau e não fica no Banco Mau, que é uma opção também complexa, nomeadamente nas relações em Angola com Angola e noutras dimensões. Portanto, eu estou de acordo com o António Vitorino quando ele diz que os deputados têm que tirar conclusões a 4 ou 5 pontos. Mas o António explicou os pontos e eu sublinhava o tirar conclusões. Esta comissão de inquérito tem mesmo que tirar conclusões. E depois vai seguir, de facto, a fase judicial. O saber, e uma pergunta que a Ana pôs, saber de facto quem foi, quem não foi, as contradições, bem... Eu estou convencido que quem é amigo de Ricardo Salgado ou quem não é, eu julgo que no processo judicial ou nos processos judiciais se vai ficar a saber de facto quem era amigo de quem. Aqui a questão é de facto saber quem é o responsável político. E político não é da política no sentido normalmente é usado, que é o responsável formal e substancial e material pelas decisões. Até pode não coincidir. Porque, ou pelas não decisões. E pelas não explicá-las. Neste período de tempo não se decidiu e devia-se ter tomado a decisão A, B, C ou D. Neste período de tempo deixou-se lá estar a administração X e já não se devia ter deixado de ficar essa administração anterior. Ou deixou-se entrar a administração Vítor Bento e não se explicitou bem o que é que aí vinha. Quer dizer, arrumar em grandes questões e tirar conclusões sobre elas. Isso sublinho e direi aqui, se Deus quiser, na altura, se isso acontecer. Os portugueses não perceberão minimamente que esta Comissão de Inquérito não tire conclusões. Aliás, eu estou convencido que está o país todo, incluindo o Poder Judicial, à espera, no bom sentido, das conclusões. Não é que precise delas para atuar, mas já agora
já que houve Comissão Parlamentar de Inquérito nesta fase, então que venham as conclusões. Agora, o Dr. Pedro Santana Lopes já aqui lembrou que José Magalhães hoje puxou a conversa dentro da Comissão do BES para a questão do armamento, mas Ferro Rodrigues já aqui disse esta noite que não foi uma indicação da direção do grupo parlamentar que José Magalhães fizesse perguntas a Paulo Portas praticamente apenas sobre submarinos. Entendeu o foco daquele interrogatório? Eu acho que é ainda o lastro da Comissão de Inquérito anterior, onde o Dr. José Magalhães teve um protagonismo muito ativo e provavelmente tinham ficado umas perguntas da outra Comissão de Inquérito que ele aproveitou esta para expor ao próprio Dr. Paulo Portas. Não é clima eleitoral, é uma coisa só por... faltava acabar, é isso? O Dr. Paulo Portas é que costuma dizer que os submarinos vêm à tona quando há eleições. Se calhar foi uma gentileza do Dr. Magalhães para mostrar que o Dr. Portas tem mesmo razão. Bom, José Sócrates viu negada 2 vezes esta semana, ontem e hoje, os pedidos de liberdade. Dr. António Vitorino, que efeito pode ter este caso na vida nacional se isto se prolongar durante toda a campanha? Durante todo este ano? Pode durar até novembro. Até novembro. As eleições serão antes disso, em princípio. A partir do momento em que o Tribunal da Relação tomou a decisão que hoje tomou, só é alterável a decisão do Tribunal da Relação, deixou cair um dos fundamentos da prisão preventiva, que é o risco de fuga, achou que não existia, mas disse que continuava a existir o risco de perturbação da produção e da recolha de prova e, portanto, manteve a prisão preventiva com base nesse fundamento. E, portanto, qualquer eventual novo recurso para a relação, que pode ser interposto, uma vez que ciclicamente a prisão preventiva tem que ser renovada e do despacho de renovação cabe recurso, qualquer alteração da posição do Tribunal da Relação só pode resultar do Tribunal considerar que o risco da perturbação da prova que identificou hoje deixou de existir. E, portanto, nós não sabemos quando é que se isso pode acontecer e quando é que isso pode acontecer. Agora, nós já aqui várias vezes falámos sobre isso. É óbvio que ter um ex-primeiro-ministro detido é um elemento de impacto mediático e político incontornável. Mesmo que não sejam tiradas ilações diretas do caso em si mesmo, porque está ainda em segredo de justiça, enfim, em princípio, e não haverá decisão até às eleições sobre o fundo da questão, e, portanto, prevalece o princípio da presunção da inocência, mas obviamente que o ambiente geral do país numa situação deste género será afetado pelo facto de haver um ex-alto cargo do Estado que está preso com acusações destes GEs. Com prejuízos para o PS? Eu disse que não havia, em meu entender, ligações diretas, ilações diretas. O problema eu não o imputo ao Partido Socialista, imputo mais à maneira como os portugueses veem a classe política no seu conjunto, a atividade política em geral, a tendência muito portuguesa de achar que todos os políticos são iguais, e isso é muito mais prejudicial do que a imputação de responsabilidades individuais. Eu julgo que era o esperado, quer dizer, não vou fazer valorações, de facto, notar essa posição do Tribunal da Relação, em relação ao perigo de fuga. Agora, sinceramente, eu tenho a sensação, isto voltará a ser apreciado em maio, por aí, eu julgo que a defesa também estará consciente, não devia estar à espera de uma decisão diferente, apesar do que têm que dizer os advogados de defesa. Mas não nos esqueçamos depois não sei se aqui funcionará ditado água mole em pedra dura, acredito que não, mas quer dizer, não vai ser fácil também em ambiente eleitoral vir novo recurso, vir nova decisão, nova espera por uma decisão em relação a esta situação. Faço notar que os dias anteriores eu assisti a vários debates na televisão sobre a questão jurídica, pronto, é natural, é uma questão muito melindrosa. E há só que respeitar, e neste momento fazer notar que as duas instâncias, Suprema e Relação, uma no habeas corpus, outra no recurso, concordaram na prática com a orientação do Ministério Público e do juiz de instrução. Será irrelevante para a vida nacional se o período de suspeita ficar confinado
à área de governação de José Sócrates, ou seja, se ele estiver a ser investigado por atos cometidos enquanto era Primeiro-Ministro ou não, porque... Não é indiferente. Atrevo-me a dizer que o melhor, entre aspas, seria melhor se fosse atos cometidos fora do período de governação. Tudo o que apanha o período de governação é mau, como dizia o António, para todos. É mau porque as pessoas pensam, quer dizer, se as suspeitas em si sobre esse período, como podemos ter pessoas a governar que podem depois, pelo menos, ser suspeitas da prática destes atos. É horrível quando se está a escolher um novo Primeiro-Ministro, seja o mesmo ou seja outro, mas um Primeiro-Ministro para governar um novo período de tempo. Isto com certeza que pesa na cabeça das pessoas quando vão escolher. Pois lá decidirão qual é a sua escolha. Acha que Pedro Passos Coelho já testou suficientemente em campanha este assunto, com aquela alusão que fez à detenção de Sócrates e à suspeita? Eu espero que sim. Espero que se saiba separar devidamente o que foram as responsabilidades de José Sócrates das responsabilidades de António Costa. Porque, ao dizer isto, e sabe que eu digo desde o princípio, que seria uma estupidez o PSD tentar aproveitar o caso da pessoa de José Sócrates, mesmo tenham sido atos praticados na governação. Mas foi isso que Pedro Passos Coelho testou naquele discurso. Pronto, e não correu bem. Eu já tive a ocasião de dizer aqui na semana anterior, foi o pior, outras pessoas disseram, foi o pior de todos os argumentos que usou, de todas as palavras que disse. E julgo que prejudicou. Não foi nada bom para ele, até o José Sócrates veio logo a terreiro, como se viu. E, portanto, outra coisa é o PSD ter o direito de falar do trabalho político passado e presente e das propostas para o futuro de António Costa. E faz parte para o futuro de António Costa. E faz parte do percurso político de António Costa também o governo José Sócrates. Ou como Ministro da Justiça, ou noutras responsabilidades, ou depois como Presidente da Câmara de Lisboa, escolhido por José Sócrates, mas aqui não é o José Sócrates acusado ou suspeitas, é o José Sócrates que era na altura líder de um partido. E eu acho sinceramente horrível misturarem-se os planos. Acho mesmo que não se devem misturar e acho que as pessoas numa altura como esta têm que ter muita categoria. Têm que ter classe, têm que se comportar com classe e saber separar os planos. Até por respeito por si próprios. Eu não estou com isto a falar do que o Primeiro-Ministro disse. O Primeiro-Ministro, pronto, era uma situação pessoal complicada, todos nós, nenhum de nós tem força moral, com certeza, não tem para dizer que o outro não tem direito a um erro. Mas como a Ana diz, acho que não foi um teste. Acho que saiu. Não sei se terá sido premeditado, mas acho que o Primeiro-Ministro sai muito melhor quando é natural e fala mais descontraídamente, como falou depois, acho, no Parlamento, que eu acho que saiu bem. Falemos agora um bocadinho de política internacional e hoje é um dia de decisões. Já houve eleições em Israel. Ainda não há resultados, embora Netanyahu tenha já reivindicado vitória, mas os dados que temos referem a um empate entre a esquerda e a direita, porém sem capacidade de haver um governo de maioria. Não, tem que haver governo de coligação. Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa, que os nossos amigos das sondagens serão que é uma embirração minha. Mais uma vez, pelo menos tem um consolo, não é só em Portugal, as sondagens estavam-nos a indicar o outro resultado, não é? A vitória da aliança que se formou e que parecia derrotar o atual Primeiro-Ministro. E, apesar, pelos vistos, há um empate ou mesmo a vitória de Netanyahu. O que para o mundo não é indiferente. É sempre muito complicado em Israel saber a cada momento, e vamos ter eleições para Presidente dos Estados Unidos para o ano, o que é que será melhor nesta conjugação astral de líderes políticos em Israel e nos Estados Unidos. Mas a política é feita de ciclos e o mundo, julgo que estava um pouco à espera de alguma descompressão com a não vitória de Netanyahu. Pelo menos uma boa parte do mundo. Mas ele é um lutador absolutamente fantástico, combatente político. Ele agora já está perto do recorde de chefia de governo em Israel. Penso, e então se continuar vai bater o recorde. O que é que pode mudar em Israel? Bom, eu não sei qual vai ser o resultado, claro, final, porque Israel é um país que tem... Estamos a dizer que o Presidente está a sugerir um governo de unidade nacional entre o Likud e o campo sionista.
Pois, portanto, em princípio, a vitória entre foi o Likud e o campo sionista. a União Sionista. Ou seja, 27 mais União 27 dá Sionista. 54, ainda precisam de mais alguém. Não chega, porque a maioria no Parlamento israelita são 61. Portanto, ainda terá que haver mais um partido. No anterior Parlamento havia 10 partidos representados. A experiência mostra-nos que é mais fácil ao Likud fazer uma coligação com os partidos ortodoxos, mais judeus ortodoxos, do que propriamente com o partido, agora esta União Sionista que se formou, embora é interessante verificar qual é o resultado chamada Lista Árabe Unificada, porque há uma lista que as sondagens diriam que poderia vir a ser o terceiro partido mais votado. E essa Lista Árabe Unificada mais facilmente faria convergência com a União Sionista, de esquerda, centro-esquerda, do que com o Likud. Vai depender muito, portanto, de qual é a representação dos pequenos partidos para saber quem é que consegue agregar em seu torno 61 deputados para ter maioria. A grande coligação foi rejeitada, quer por Netanyahu, quer por Herzog, antes das eleições. É bom que os portugueses prestem atenção ao que se pode passar em Israel. Depois das eleições. Antes de eleições. Deixa-me dizer que isto de facto está renhido, porque há um telex de última hora da agência France Presse que cita Herzog precisamente a dizer que tem condições para ser primeiro-ministro. Portanto, isto deve estar voto a voto nesta altura. Mas os palestinianos estão a dizer que não muda grande coisa, portanto devem estar à espera que seja Netanyahu o próximo primeiro-ministro. Em termos de política internacional e naquela região, as eleições de hoje têm um impacto imediato? É enorme, enorme. Israel é uma peça fundamental em tudo o que se passa no Médio Oriente e nós o que estamos a assistir é a reconfiguração completa do mapa do Médio Oriente. A Síria não existe, praticamente. Obrigado. O Iraque é um país amputado de uma parte significativa do seu território. Desculpe, o Sr. Kerry a dizer que vão ter que falar com o Presidente da Assad, Síria, Bashar al-Assad. O Estado Islâmico, que constitui uma ameaça, manifesta... Porque a confusão é tão grande que há cidades do Líbano que estão ocupadas por milícias sírias. Há guerrilheiros do Estado Islâmico que combatem na Síria e até já no próprio Líbano. Há duas capitais na Líbia. Há duas capitais na Líbia. Bom, nós estamos a assistir a uma verdadeira revolução naquela zona do mundo e, obviamente, que os interesses de Israel são particularmente relevantes porque a questão israelo-palestiniana está no centro do posicionamento das várias correntes políticas que se degladiam no Médio Oriente, entre os sunitas radicais do Estado Islâmico, os xiitas que simultaneamente estão no Irão e são a maioria do que resta da população do Iraque. Portanto, o puzzle é tão complicado, que a posição de Israel e a possibilidade de haver um desanuviamento com os palestinianos podia ser um fator de esperança. Se Netanyahu ganhar, isso está arredado. Se houver uma outra composição política em Israel, pode haver uma pequenina janela de oportunidade. Mas, por exemplo, mesmo o do Governo acredita que em relação ao Irão muda a posição de Israel? Não. Também acho isso que não. Aí, em relação ao Irão, não. Exatamente, aí não mudarão e na relação dos Estados Unidos com o Irão. Eles aí manterão a mesma posição, de grande oposição. Veremos o que sai desta noite eleitoral, é francamente cedo ainda. Vai acabar. Não, Ana? Sim. Tem alguma nota? Tenho. Para um espectador que temos em Bruxelas, que é um dos meus filhos mais novos, são 2 gêmeos, que hoje soube que foi admitido no mestrado em Harvard, e eu estou aqui orgulhoso e emocionado. Há tantos que mandam abraços para a família, ou cantam com cantores, não sei. Eu quero mandar um grande abraço para este espectador em Bruxelas de um pai babado. Muito bem, está bem entregue. Parabéns. Muitos parabéns Obrigado. ao pai babado e ao filho. Obrigado aos dois. Boa noite, voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira. Boa noite. A segunda parte